Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriel de Souza e esse vídeo é para mostrar uma ferramenta forense que eu desenvolvi aqui para um projeto e eu quis trazer aqui para realmente colocar para que ela serve, como poderia ser usada em algum projeto que você tem. E lembrando que essa ferramenta ela foi feita totalmente em Python. Eu utilizei somente a linguagem de programação Python para realizar ela. E aqui rapidamente eu só quero mostrar para vocês como eu acessaria essa ferramenta. Como eu tenho aqui o caminho do arquivo onde eu crio, né, com o interpretador de linguagem, o VS Code, eu criei uma pasta no local que eu achava viável. E aqui dentro eu tenho o meu arquivo, né, minha ferramenta. E para acessar eu só copiaria o caminho do arquivo, daria um CD, né, que é navegação. Entrei no caminho do arquivo, agora eu vou dar py, porque é Python. E aí o nome do arquivo, né, que é zkss1. Só que aí não vai. Por quê? Porque tem que ter esse ponto e barra aqui, beleza? Agora eu vou dar um enter, vou acessar esse arquivo. Só realmente para mostrar como funcionaria, tá? Ele instala ali uma biblioteca, porque não vem por padrão no PowerShell. Aqui é a nossa ferramenta e como ela seria utilizada, né? Como eu disse, ele é um scanner forense digital. Então aqui a gente tem toda uma ferramenta realmente gráfica, porque a gente está utilizando no sistema operacional Windows. E ele vai ajudar profissionais, por exemplo, de perícia, né, que estão é, resposta a incidentes. Ele vai coletar evidências de forma rápida, organizada. Por que organizada? Porque ele organiza em blocos, né? Você pode somente listar arquivos, você pode listar cópias para USBs, IPs, enfim. Então a gente tem uma variação também de palavras-chave, extensões que eu quero procurar por arquivos. É uma ferramenta realmente interessante. E para contextualizar, igual eu disse, por que eu trouxe essa ferramenta, é porque eu queria mostrar um problema para vocês. Então, como eu disse, pensando no projeto que eu fiz, mas vamos imaginar uma situação, um cenário que aconteceu um incidente de segurança. Vamos supor um vazamento de dados. E nessa invasão houve, sei lá, um ataque de ransomware, né? E para quem não sabe o que é ransomware, é um ataque onde o atacante ele vai pegar informações, né, guardadas em um servidor ou guardadas em algum lugar, armazenamento, enfim. E ele vai coletar e vai criptografar essas informações. Então ele vai pedir ali, por exemplo, ele vai ficar ameaçando é, as pessoas, né, que fizeram parte que são as vítimas. Ele vai ficar ameaçando, olha, para liberar os seus dados ou os dados da empresa, seja quem for a pessoa, eu quero tal pagamento, eu quero tal coisa. Entende? Eles vão ficar realmente é, burlando esse sistema e enchendo o saco das pessoas. E aí, o que, que a gente faria nesse sentido? A gente primeiro precisaria entender, né, com perguntas o que aconteceu. É muito importante que para quem está investigando, para quem é realmente um analista de forense, você tenha em mente, por exemplo, o que aconteceu, quando aconteceu, quem foi o responsável e quais foram os arquivos copiados ou acessados. Por quê? Vamos voltar. O que aconteceu? A gente tem que ter uma elaboração de plano, né? Pensando em montar um projeto, montar um modelo, ou até mesmo montar uma ferramenta, utilizar ferramentas de análise forense ou ferramentas, por exemplo, de pentest, né? Fazer toda ali uma fase de pentest, é importante a gente ter essas orientações. Então, o que aconteceu? Ah, ó, houve um ataque de ransomware. Ah, meu servidor web está indisponível, houve um ataque de DDoS. Ou houve um vazamento de dados, porém eu não encontrei o indivíduo. A gente tinha uma segurança, monitoramento de câmeras, já tinha alguma coisa, sabe? E daí também quando aconteceu, quando que foi esse ataque? Já tem uma semana, já tem um mês, já tem um ano. Entender também quando isso aconteceu é importante, porque aí a gente já tem que tomar medidas diferentes de acordo com a necessidade ali do acontecimento e o tempo. E quem foi o responsável? Por quê? Agora que a gente já tem essas duas informações bases, né, para descobrir quem foi a pessoa que realmente começou esse ataque. Então agora a gente parte para essa investigação. E quais foram os arquivos, né, que foram acessados ou copiados? Porque se foram arquivos críticos para a empresa, falando numa empresa de logística que lida com transporte, que lida com dados sensíveis, principalmente de clientes, né, que tem ali vão acessar o site, fazem uma compra. Vamos pensar em varejo mesmo, vamos pensar em farmácia, vamos pensar em empresas grandes aí de vendas. E ali existe vários dados, né, que passam pelo servidor, que são armazenados, e a gente tem um nível crítico de segurança para esses dados, entende? Então, pensando em tudo isso, a gente começa a elaborar um plano
de acordo com a necessidade do cliente e com as exposições desses dados, né? Igual eu disse, também pensando no nível desses dados. E também é muito importante, falando quando eu disse aqui para vocês sobre essa parte de USB e também uma parte de recuperação de arquivos deletados, é importante saber se teve algum tipo de tentativa de apagar essas evidências. E com isso a gente vai saber se realmente houve alguém internamente dentro da empresa ou se houve um acesso fora da empresa, externo, né? A gente fala de intranet e extranet, ou a gente pode falar, sei lá, de um meio de perímetro ali de acesso, né? Um indivíduo, sei lá, uma empresa que tem um firewall, ele tentou burlar esse acesso via shell reverso para fazer um ataque contornando esse file, né? Enfim. E pensando nisso, quando a gente responde essas perguntas, a gente já descarta muitas possibilidades, né? De perder tempo, de procurar por caminhos que não vão trazer informações que a gente queira. E para isso que esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela, eu vou até maximizar, ele serve. Realmente é para modernizar, automatizar o que a gente ficaria, por exemplo, aqui, né, no Windows, no gerenciador de eventos do Windows, análise de logs, ou até mesmo falando de um Linux aí que a gente tem TCP-dump que analisa logs em textos, a gente perderia muito tempo, né? Pensando um pouco mais sobre logs de entrada e saída ali igual eu disse sobre firewall, a gente tem uma ferramenta, né? A gente tem um recurso que é o Suricata. Então esse recurso ele vai estar analisando tudo que entra e sai da rede. Ele é realmente um cara que ele passa por porta, caminho por caminho, corredor por corredor, analisando eventos, analisando arquivos, analisando conteúdos, analisando supostos tentativas de entrada, por exemplo, o comando nmap, que é um comando de enumeração, né, e um comando de exploração, não, um comando de que realmente ele vai tentar encontrar alguma porta aberta, ele vai tentar realmente procurar por serviços, por versões, e com isso a gente já pode é, controlar, né, esse escaneamento dentro da nossa rede. Então é muito importante também entender isso. E agora, dando uma falada um pouco mais sobre a ferramenta, fugindo desse assunto de logs, a gente tem uma. Eu me baseei nela para fazer essa ferramenta, tá? Foi uma das ferramentas que eu me baseei. Então, ela é uma ferramenta de coleta de dados, é muito interessante utilizar ela, porque aqui dentro a gente tem realmente um conteúdo muito interessante. Opa, já tem aqui também o Sarbitrage, que é uma ferramenta também focada em análise de memória RAM. Então ela faz toda uma cópia desse conteúdo, você consegue ver o incidente, a data, enfim, tem toda uma timestamp ali. É muito interessante. E só para realmente dar clareza para vocês ficarem um pouco mais confortável com esse visual, eu utilizei com base no Cybertriage e no Autopsy, tá, para montar essa ferramenta. Algumas outras também ferramentas que eu já tinha ouvido falar, mas não são ferramentas que que são legalizadas, né? Como essas são ferramentas de open source, que são de código aberto, que pessoas fizeram, e eu também fui atrás e gostei bastante. Tem o Paladins também, porém é caro, né? É pago. E realmente para contextualizar, eu vou mostrar aqui, vou detalhar cada ação para vocês. Então, files, né, que são arquivos que foram encontrados, ele vai trazer todos os arquivos encontrados que eu listei aqui por palavras-chave e extensões. Se eu não quiser que só tenha esse, eu posso simplesmente vir aqui apagar, colocar o que eu quero, né? Sei lá, só quero que encontre exe, eu quero que traga tudo, não coloco nada, né? Eu quero só buscar por um, aí coloco 2, 3, 1000, 5000, enfim. Aqui eu tenho esse espaço para isso, para filtrar por essas extensões. Aqui também ele vai trazer itens suspeitos, né? Eu vou colocar aqui em português, apesar que, ó, eu consigo também trazer itens suspeitos, então além desses arquivos que foram listados, com base nos meus filtros e o que ele encontrou, ele vai automaticamente procurar por logs, né, que identificam que esses arquivos podem ter sido modificados, podem ter sido deletados, podem ter sido recuperados, podem ter sido aberto recentemente, modificado recentemente. Então tudo isso faz com que o arquivo seja suspeito, tá? E se houve ali uma mudança de bit também, de tamanho do arquivo, quem sabe alguém não tentou fazer um tipo de estenografia, esconder algum documento aqui dentro. Esse USB, né?
Ele vai trazer aqui o exemplo, arquivo, no momento daquela extração de dados, no momento daquela análise forense que a gente está fazendo, ele vai encontrar dispositivos USBs que estavam conectados no momento, né? Antes, no caso, dessa extração. Então, todo aquele processo que houve conexões de USB, ele vai trazer quais foram esses dispositivos para a gente. Eventos de segurança, né? Ah, eu pulei aqui IPs, mas é porque eu estou seguindo essa lógica. Eventos de segurança é realmente tipo eventos de login, enfim, esses eventos que o próprio Windows ele gera automaticamente para a gente. A gente até tem códigos para identificar quais são os tipos de eventos. Aí eu tenho também arquivos deletados que ele vai listar quais foram esses arquivos deletados e recuperar eles, não só deletar. Então eu vou ter ali uma recuperação desses arquivos deletados, os IPs que foram identificados, né? Então não vou ter só IP público. Houve aqui um problema no fone, do nada desligou, mas eu não vou ter só IPs públicos, eu vou também ter IPs privados que ele vai trazer de acordo com a minha rede, ok? Processos em execução, né, que são aqueles processos que estão sendo executados ali no momento. Vamos supor, eu abro um gerenciador de tarefas aqui, né, eu tenho alguns processos aqui listados, eu vou abrir assim para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho processos, ó, serviços, né, que estão sendo executados aqui no momento. Ele vai trazer e pode ser que tenha algum serviço aqui que seja vírus, tá? Um malware, enfim. E com isso a gente já consegue também fazer uma anotação, registrar isso, apagar do sistema, tomar as medidas de proteção. Arquivos recuperados, como eu disse, né? Eu falei do deletados e ele recupera. Então, aqui também mostrando um pouco aqui embaixo, eu vou ter a parte do console, que é onde eu tenho tudo por iOS, tá? Onde eu não tenho só o dashboard, eu também aqui tenho tudo que eu fizer de interação ele vai trazer aqui em texto, em linha de comando. Um relatório que eu gero com base em tudo que foi encontrado, que eu vou mostrar para vocês. Também poderia servir como uma cadeia de custódia, mas a gente elaborou uma cadeia de custódia. Aí eu falaria disso depois, mas esse relatório ele pode servir como documento de autenticidade, tá? Que vai conter tudo que foi registrado no momento. E resumindo, é bem isso então que o nosso scanner faz. Eu tentei mostrar para vocês uma por uma, né? Aqui nós temos um dashboard também que ele vai trazer os alertas críticos, time, né, o tempo, o tipo de arquivo, uma descrição sobre esse arquivo e o nível de severidade que esse arquivo é, se ele é alto, high, medium, né, ou low, entendeu? Agora eu vou dar um scan aqui para vocês verem como funciona o processo. Eu posso estar mudando aqui de idioma, não sei se eu mostrei. Eu tenho aqui duas opções de idioma, né, português e inglês. Ó, conforme eu vou rodando o scan, que eu também tenho um filtro que vai mostrando em quantas porcentagens já foi escaneado. Eu consigo ver quais arquivos já me trouxe, tá vendo? Aqui são arquivos que ele está trazendo, não são arquivos que são suspeitos, tá? Aqui são os alertas críticos. Aí ele já mostra aqui pra gente também na parte do console. Ele vai trazer essas informações. É, E ele vai analisar também todos os arquivos nas pastas de configurações, tá? Então ele vai fazer realmente uma varredura aqui no Windows, vai trazer arquivos que são provavelmente suspeitos e íntegros para o sistema. As conexões de redes, que é como se a gente estivesse dando netstate, que é o comando aqui para quem não conhece, né? Que é esse comando aqui, ó. Ele traz todas as informações aqui conectadas aqui na nossa rede. Então vocês veem que tem IP local, né? O 127, para quem não sabe, o 127 é o IP local da nossa máquina. Tanto que ele até traz aqui o nome da minha máquina, beleza? A porta que eu estou utilizando, ó. Aí aqui eu tenho o IP interno, né? A gente fala que é a LAN aqui da nossa rede. Então essa parte aqui é a conversão para NAT, que é para saída da rede, ó. Essa parte é a parte interna. Eu estou usando a porta aqui, uma porta escalada alta. E quando ele sai como público, porque a gente precisa acessar a internet. Isso é algo que eu não vou explicar aqui, que vai ter pessoas que não vão entender, mas só para realmente reforçar, a gente se conversa internamente com IP privado. Porém, a partir do momento que eu acessei a internet, eu migro para o IP público, ok? Lembram disso? Enfim. Então aqui ele traz também endereços MACs, né? IPv6 também. Para quem não sabe, isso aqui é um endereçamento IPv6, tá? E
todos estão usando o protocolo TCP, nenhum usa o UDP. A gente usaria o UDP realmente se fosse um serviço como DNS, né? Que é um serviço que ele precisa ser um pouco mais rápido, não precisa ser tão seguro. Enfim, ali ele já fez o... Não, não fez ainda não. Ainda está escaneando. Pode ser que houve um processo de travamento, enfim. E então é isso. Ele faz, eu quero que vocês entendam que essa ferramenta, ela faz processos automatizados. Então, o que eu faria aqui no comando, o que eu procuraria aqui, enfim, igual vocês viram no Task Manager, no gerenciador de tarefas, ouvindo aqui por eventos de logs do Windows, né, visualizador de eventos, ó. Deixa eu ver se eu Events Viewer, basicamente essa ferramenta vai trazer essas informações, ela vai coletar informações. Por exemplo, aqui eu tenho informações de aplicativos, de segurança, de sistema. Ó, eu posso vir aqui e vai trazer informações, level. Eu tenho uma dashboardzinha também. Porém, é muito mais viável eu ter um dashboard desse que eu consigo separar por categorias do que ler por aqui, né? E pelo menos eu acho. E além disso, ele também traz informações da memória RAM. Por isso que eu disse sobre o Cyber Triage. Essas informações aqui que a gente vê no visualizador de eventos é mais focado no disco, tá bom? E aí tem uma parte também de processos em execução, né, que é o PSUtil, que é uma ferramenta que a gente utiliza, ó, deu certo aqui, para trazer essas informações executando. Ó, ele traz todo o scan completo, baseado no que ele analisou, né? Aqui todos os arquivos que foram analisados, o risco, né? A gente vê que tem uns que é normal, uns que é nível alto. O USB, ó, ele trouxe um USB que eu conectei no meu computador, ele traz a data, tá? Dessa conexão. Na verdade, essa data aqui foi a data que foi feita a análise e também fala se é botável. Por exemplo, se eu consigo utilizar um Windows ali, se eu consigo colocar um Kali, isso é importante. Porque no evento que a gente fala de análise de dados, ou nessa ferramenta forense, a gente tem que saber sobre isso. Porque um indivíduo ele pode estar acessando a rede da empresa, ele pode estar acessando ali os serviços, né, mais sensíveis, e utilizar dessa ferramenta, se ele estiver fisicamente na empresa, ou até mesmo não estando fisicamente, mas acessando remotamente, com protocolos remotos, acessar, colocar um pendrive botável, né? Ali ele faz o mapeamento, executa um Kali e começa o ataque. Ele trouxe os IPs aqui também, ó, tá vendo? Privado, local, público, público e privado local, tá? Aí também se quiserem a classe do IP, aí também é demais, mas enfim. A contagem aqui também. Eventos, ó, ele mostra todos os eventos desde a hora que eu acessei minha máquina, né? Então, tem tudo aqui registrado, tá? É porque lembrando que eu apaguei algumas extensões aqui, algumas coisas, então ele não vai trazer tantas informações até para o vídeo não ficar longo. Processos que estão sendo, que ele traz do gerenciador de tarefas, arquivos recuperados, ó, tem esse arquivo aqui que eu deletei e ele recuperou. Timeline, ele mostra aqui uma timeline de processos, ele mostra que o IP 18.2, que é o meu IP, está agora no momento logado na máquina. E a gente consegue ver tudo isso aqui em textos. E além disso, gerar um relatório aqui também, que foi a parte do relatório que eu falei, onde ele mostra tudo o caso. Isso aqui servia como uma cadeia de custódia, tá? Tá vendo? Ó? Isso foi o que ele pegou no momento da execução do arquivo. Aí se eu quiser também salvar esse relatório, eu venho aqui, ó, e salvo esse relatório. Aí se a gente for até esse relatório, que eu já nem lembro onde tá. Ai, gente, desculpa, eu não sei onde tá mesmo. Eita, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Aí eu consigo ter esse relatório em HTML, então ele traz informações. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Só faltou realmente a parte da criptografia, que a gente usou o SHA-1, SHA-256 e MD5, tá? Para fazer a integridade desse documento. Porque numa cadeia de custódia você tem que mostrar isso para realmente falar que esse documento não foi modificado ou alterado no momento da análise forense, tá? E aí, é isso, tá? É, como vocês podem ver, ainda falando do arquivo, ele mostra totalmente o caminho aqui do arquivo. Você pode fazer uma cópia aqui e procurar por esse arquivo, tá? Ele mostra a data de modificação, a última data de modificação, né? Mostra o tamanho desse arquivo, o risco, igual eu falei para vocês. Traz um dashboard dizendo qual tipo de arquivo é. Ele mostra que se é crítico, se é médium, né? O nível de severidade.
a cópia de USB, então ele mostra, igual eu expliquei para vocês, qual é o dispositivo que foi detectado, quando foi conectado, se é botável, eventos, né, que são eventos que o Windows traz pra gente, eventos de login. Aqui ele mostrou mais eventos de log. Arquivos recuperados, processos, timeline, que eu expliquei para vocês. E aqui também tem como eu criar a imagem do disco, que demora demais, porque esse disco aqui, por exemplo, ele tem 64 GB, tá pouco, mas o disco total tem 222. Então a gente ficaria aqui por dia, um dia, dependendo aí do processo, da memória RAM, enfim. Então a cópia do disco, ele copia todo o disco aí, né, e processa. Calcular o hash, que foi o que eu falei para vocês, calcular o hash. Ó, ele calculou o hash desse documento, tá vendo? Ele traz ali também a informação. MD5, SHA-1, SHA-256, eu posso vir aqui copiar esse hash e agora eu tenho a integridade desse arquivo. Esse arquivo ele realmente é confiável, tá? Exportar logs também eu consigo, ó, colocar aqui um... Ó, então, se eu vim aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a parte do log 11. Se eu abrir esse documento no Notepad mesmo, vamos abrir ele aqui. Eu tô sem o eu tô sem o PowerShell. Oh, sem o nossa, esqueci o nome da ferramenta. Enfim, e aqui ele mostra, tá? A parte do console aqui dos logs que foi encontrado. Aí também a análise de memória ele faz, ó. Tá vendo? Ele mostra os processos ali que estão mais consumindo memória, a quantidade de uso, total de RAM é disponível. E ele tá usando bastante aí nesse computador aqui. E é isso, gente. Eu acredito que essa ferramenta ela possa ajudar muitas pessoas. Eu sei que agora que ela não mostrou tantas informações, porque são processos. Meu computador não tem nada assim suspeito. Eu recentemente também resetei ele, então ele está com poucas informações, mas pensando em uma análise, tá, forense, pensando em uma investigação mais longa, ele pode ser bem utilizável. E você não precisa ser um especialista em linha de comando, ficar digitando um monte de saber navegar, né? Vamos supor um Linux, você saber fazer com comandos essas cópias de disco, a gente tem comandos para isso. Você realmente só precisa ter uma noção do que você está procurando, né? Que foi o que eu falei no começo lá, de saber qual é o nível de grau desse acontecimento, qual foi a causa, né? E ele é muito útil para perícia mesmo, isso aqui ajuda demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Valeu.